Olá pessoal, mais uma vez, mais um vídeo. Já faz algum tempo que eu estou sem postar nada, né? Sem colocar nenhum vídeo no canal. Estive um pouco doente também, né? Já estou bem melhor. E teve uns contratempos. Bom, lembrando, o canal está com duas séries em aberto, né? Tem a série sobre a poesia mística, né, os poetas místicos, que é uma série mais longa e eu estou fazendo bem lentamente. Já fiz sobre os Cantares de Salomão e sobre São Francisco de Assis. Eu acredito que o próximo será sobre São João da Cruz. Enfim, e há também a poesia italiana, né, que eu vou apresentar três poetas, que é o Ungaretti, o Montale e o Salvatore Quasimodo. Eu fiz o primeiro vídeo do Giuseppe Ungaretti, estou para fazer aí o segundo vídeo. Acredito que no próximo vídeo do canal será então finalizando Giuseppe Ungaretti. E a partir desse vídeo eu vou começar uma nova série sobre literaturas e gatos, tá? Quero apresentar alguns livros e autores aqui e a relação deles com os felinos. É que assim, parece que sempre houve uma afinidade, uma certa cumplicidade entre escritores e felinos, né? Isso parece bem comum. Tá? Então, ao longo da história, escritores, poetas do mundo todo, né, em especial os poetas, foram associados, né, à vida boêmia, noturna, aquela coisa independente, e diga-se de passagem que nem sempre foram bem vistos, né, por conta desses hábitos. E um estilo assim de vida muito fácil em reconhecer dos gatos, né, nos bichanos. Enfim, muitos desses escritores e poetas registraram em suas obras essa cumplicidade, né? Poetas franceses como o Théophile Gautier, Charles Baudelaire, né, que exaltaram a beleza, a sensualidade e a nobreza dos gatos. Há versos em que Baudelaire fala abertamente do prazer que a companhia felina lhe dava. Né? O poeta T.S. Eliot escreveu o livro do Velho Gambá sobre gatos travessos. Velho Gambá foi o apelido que Eliot ganhou dos seus afilhados. Né? E no livro, as personagens são gatos em papéis humanos. Né? E já no primeiro poema, o poeta adverte: dar nome aos gatos é um assunto traiçoeiro, mas a um gato cabe dar um nome especial. Então, assim, esse livro inicialmente era para ser um livro infantil, só voltado para as crianças, mas acabou caindo no gosto dos adultos, né? E a minha esposa que o diga, ela, por exemplo, gosta muito do poema chamado A Velha Gata Malhada. E é um livro que é uma obra, né, que se tornou muito famosa com o musical, né, o Cats, que em 1980 o compositor inglês Andrew Lloyd Webber ele usou esses poemas do Eliot para criar então o seu musical Cats, que se tornou aí um dos grandes sucessos da Broadway, né? Então ficou muito conhecido. O James Joyce, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal, está na playlist do James Joyce, considerado aí um escritor muito cerebral, até difícil, né? Ele escreveu Os Gatos de Copenhagen, que é um conto para crianças, que ele acabou assim, homenageando, né, o seu neto, né, o Stephen. Então ele enviou numa carta, né, esse conto, essa história, no ano de 1936, para o seu neto, né, o Stephen. Um outro livro infantil também do James Joyce, que tem tema com os gatos, né, um livro chamado O Gato e o Diabo. Eu quero ao longo da série ir apresentando com mais detalhes, né, apresentando a obra e o autor. Esse vídeo aqui é mais um vídeo introdutório.
né? No livro Navegações e Regressos, do Pablo Neruda, há um poema chamado Ode ao Gato, em que ele diz que todos os animais nasceram imperfeitos. E no poema ele diz: só o gato apareceu completo e orgulhoso, nasceu completamente terminado, caminha sozinho e sabe o que quer. E o Neruda acaba chamando, né, o gato de um mínimo tigre. Até lembrei do Borges, né? E no fim do poema, o Neruda confessa que tudo sabe na vida, mas que não pode decifrar um gato. E falando em Borges, né, inclusive eu tenho também a série sobre Borges, falei muito disso nessa série. Ele era apaixonado por felinos, né, de modo geral, era obcecado por tigres desde a infância. E em sua obra há textos e poemas sobre tigres, panteras, leões e outros felinos. No livro O Ouro dos Tigres há o poema chamado A um Gato, que nos versos finais ele diz assim: aceitaste o amor dessa mão receosa, em outro tempo estás. Tu és o dono de um espaço cerrado como um sonho. São esses versos aí falando sobre a mítica atemporalidade dos felinos. É como se os felinos eles vivessem um outro tipo de tempo. É como se o tempo para eles, a relação é diferente da nossa. E é como se eles pudessem estar transitando, né, dentro desse espaço-tempo. E existe um outro texto do Borges, né, em que ele fala que todo o universo, né, todos os segredos do universo estão criptografados nas listras dos tigres e que quem conseguir decifrá-los, né, decifrar essas listras, esses desenhos nos tigres, terá em mãos a chave do universo. Eu também não posso deixar de falar, né, dos beatniks, dos beats, né, que na década de 50, esses poetas e escritores que fizeram aí a cabeça de uma geração e ainda hoje as suas obras influenciam muito, não apenas na literatura e na música, mas também em outras manifestações artísticas. Muitos desses escritores e poetas, eles tiveram uma relação muito próxima com os gatos, né? O escritor mais famoso aí da geração é o Kerouac, o Jack Kerouac. E ele foi um autor assim, de uma obra extensa, muito autobiográfica. E por falar em gatos, aqui está a Lucy, né, Lucy? Fica aqui um pouquinho. Bom, e então o Kerouac publicou aí romances, novelas, poemas, né? E ele foi o principal escritor, né, beatnik, vamos dizer assim, que popularizou o estilo de vida pé na estrada, essa coisa de mochileiro, né, e o gosto por aventuras, né. O Kerouac ele foi um grande amante dos gatos, ele teve vários gatos ao longo da vida. No romance autobiográfico Big Sur, lançado em 62, ele fala, dentre outras coisas, do sofrimento ao saber da morte do seu gato chamado Tyke, que aliás é um livro muito comovente. São trechos desse livro que são muito comoventes, né? Quando ele fala da relação com esse gato, o Tyke, e sobre ele aprender, né, a amar os gatos já desde a infância, aos 4 anos, com o irmão dele. Ele tinha um irmão mais velho, o Gerard, que morreu precocemente, acho que tinha 9 ou 10 anos, não me lembro agora. E ele fala muito dessa relação, né? Um outro beatnik é o William Burroughs, né? Um escritor ligado aos beats. E ele foi um gateiro também apaixonado. Ele se dedicou os últimos dias, os últimos anos da sua vida, né, aos gatos. Entre 1984 e 86 ele escreveu O Gato por Dentro, que é um pequeno livro de reflexões e memórias. Nesse livro ele fala sobre gatos, né, que passaram pela sua vida turbulenta.
E existem trechos assim que são até muito comoventes, né? Em que ele e seus gatos parecem conversar por telepatia. E ele tinha um conceito muito interessante da relação do gato com o ser humano, mas que eu quero falar em especial quando eu apresentar um vídeo em particular do Burroughs, né, apresentando esse livro, O Gato por Dentro, e falando um pouco mais dessa relação e também dessa obra. Tem também o Charles Bukowski, também farei um vídeo separado dele, né? Ele tem aí livros, né, com poemas sobre gatos. E ele era um gateiro inveterado também. Ele tinha 9 gatos na casa dele. E ele costumava dizer que visitantes eram raros na casa, né? Ele dizia o seguinte: meus 9 gatos correm loucos quando um humano chega aqui em casa. E ele tem histórias muito engraçadas, inclusive no livro O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio, na qual ele conta a história de um problema que ele teve com o computador dele por conta dos gatos lá da casa dele. Eu vou dar mais detalhes dessa história que eu acho bem engraçada, então no vídeo aí que eu vou fazer em especial com o Bukowski, né, e a sua relação com os gatos. Então há muitos escritores, né, gateiros aí que tiveram suas vidas e suas obras inspiradas, né, nos nossos amigos felinos. Isso sem contar a literatura infanto-juvenil, né? Por exemplo, quem não se lembra, né, do icônico gato de Cheshire, né, com o sorriso enigmático no Alice, no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll. Então, assim, exemplos aqui não faltam. Eu estou passando assim muito por cima, dando exemplos apenas para a gente fazer essa introdução. O poeta Ferreira Goulart, ele tem um livro, né, um livro de poemas que é chamado Um Gato Chamado Gatinho. Os poemas desse livro são uma homenagem do Ferreira Goulart ao seu amigo, né, um gato que ele teve aí uma fase da sua vida. E o poeta ele mostra que quando se trata de amizade não existem donos, e quando se é amigo é preciso ser autêntico e companheiro, defender o outro das mentiras e das malvadezas. Tem também a Eurídice Fontella, né? Poeta aí que eu gosto muito e quero ver se esse ano eu faço uma série sobre a Eurídice Fontella. Ela também era apaixonada por gatos, tanto que eles também estão assim muito presentes na sua obra, né? Em muitos poemas. O Edgar Allan Poe, né? Também conhecido aí com o conto O Gato Preto. O Poe ele tinha uma gata, né? Uma gata malhada que sempre sentava no ombro dele quando ele escrevia. E ela era chamada de Catarina, e foi ela que inspirou a história, né, do Gato Preto. Temos aí o Ernest Hemingway, que era outro gateiro também, né? E em 1953, o gato de Hemingway, chamado Uncle Wild, foi atingido por um carro, né? E o Hemingway ele escreveu uma carta muito comovente para o seu amigo Gianfranco Ivancic, e terminou essa carta com a seguinte frase, abre aspas: um gato tem honestidade emocional absoluta. Os seres humanos, por uma razão ou outra, podem esconder os seus sentimentos, mas um gato não faz, fecha aspas. E o Hemingway, ele chegou no final dos anos 40, ele tinha assim por volta de 23 gatos em um determinado momento, né? E ele passou a chamar então os gatos de fábricas de ronronar ou de esponjas de amor. Um outro escritor, né,
contemporâneo nosso aqui é o Neil Gaiman, né, do autor do Sandman, né, do graphic novel aí famoso. E ele também, ele ama gatos, né, ele tem vários desses animaizinhos e muitas vezes ele narra suas aventuras com eles, né, com seus gatos, no seu blog. Então há muitos escritores e poetas, eu poderia ficar aqui horas falando, né? Mas como eu disse, apenas uma breve introdução para estar mostrando aí essa ideia da relação entre muitos poetas e escritores, né, com os gatos e a influências que eles tiveram na vida e na obra desses escritores, desses poetas. Então é isso, pessoal. Se gostou, se você é um gateiro ou não, deixa aí o seu comentário e deixa aí o seu like, compartilha. E vamos aí para o próximo vídeo. Então, a partir do próximo vídeo dessa série sobre gatos e literatura, eu vou começar a apresentar livros, né? Dar indicação de livros e apresentar alguns livros em especial, de alguns autores em especial. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.